A palavra de Deus, ela vem nos falar de forma clara que o Evangelho de Cristo, ele nos traz esperança de salvação. Meu querido, é comum e lógico, é normal que nós venhamos aqui, enquanto vivemos aqui nesta terra, estarmos lutando, correndo em busca dos nossos ideais, lutando para conquistar aquilo que nós almejamos na nossa vida. Não podemos ficarmos de braços cruzados esperando as coisas caírem do céu. Nós temos que trabalhar, nós temos que batalhar, não é verdade? Só que quando se trata da nossa vida terrena, nós precisamos entender que a nossa vida terrena aqui ela é passageira, que tudo um dia vai terminar. E o que nós iremos mais precisar, o que será mais importante na nossa vida, é nós partirmos dessa vida com a esperança de salvação. Porque Cristo, ele se entregou por nós para nos trazer essa esperança. Em João capítulo 3, no versículo 16, Jesus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Romanos capítulo 5, no versículo 2, Paulo diz que por meio de Jesus Cristo nós temos entrada a essa graça, o qual nos dá a salvação, o qual nós temos entrada para a salvação, ou seja, é por meio de Jesus Cristo. O Senhor Jesus, ele veio nos trazer a salvação eterna. E nós precisamos reconhecer que somente no Evangelho de Cristo há poder para a salvação. Quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 16, o apóstolo Paulo vem nos dizer: não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ou seja, o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação. Em Tito, Paulo diz o seguinte: que a graça de Deus se manifestou poderosamente, trazendo salvação a todos os homens. Então, há uma esperança de salvação. Como também em Marcos, capítulo, no texto que foi lido aqui, Marcos capítulo 15, no verso 16, Paulo vem dizer, o Senhor Jesus vem dizer: todo aquele que crê e for batizado será salvo, o que não crê será condenado. O que o Senhor Jesus está dizendo é que o Evangelho, ele traz esperança de vida eterna, de salvação. Mas também o Evangelho, ele por ser verdadeiro, por ele ser autêntico, ele mostra também que há consequência para aqueles que rejeitam crer no Evangelho, para aqueles que recusam-se a aceitar o Evangelho de Cristo, onde ele diz: aquele que não crê será condenado. Então, infelizmente, existem duas situações diante do homem. O homem se encontra diante de duas situações: condenação e salvação. Ou seja, a salvação ela é mediante a fé em Jesus Cristo, como único Senhor e Salvador. Se você crê no Evangelho de Cristo, se você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, então automaticamente você vai ser salvo. Há uma promessa, uma esperança de salvação, porque essa esperança é o Evangelho de Cristo que nos traz. Não é como algumas pessoas querem trazer o Evangelho de fachada, que só quer anunciar ou envolver as pessoas, iludir as pessoas que o Evangelho vai resolver todos os seus problemas terrenos. E essa não é a realidade. Os problemas terrenos, eles sempre vão existir enquanto estivermos aqui. Mas nós precisamos entender que a nossa vida espiritual, a nossa vida depois que terminarmos a nossa lida aqui na terra, ela é que vai importar. Ela é que vai ser importante para que nós venhamos decidir a nossa vida, resolver como vai ser a nossa eternidade. Porque há uma decisão que o indivíduo ele toma na sua vida, que vai definir a sua eternidade.
Ele pode decidir entre passar a sua eternidade na glória de Deus, salvo, por crer no Evangelho de Cristo, ou então ele pode decidir permanecer sem acreditar, sem crer no Evangelho, permanecer na vida da ignorância espiritual e, infelizmente, se deparar com a condenação eterna, porque é algo que não há como fugir disso. A palavra de Deus, ela é bem clara nisso. E não há outra saída, não há como procurar outro meio para pensar, não, como remendar isso, não tem. Ou o ser humano, ou o pecador, ele reconhece Cristo na sua vida, ou não tem outra saída. Porque você imagina, querido, toda a humanidade estava perdida. Não havia oportunidade. E o Senhor Jesus Cristo veio para isso. Ele é a grande prova do amor de Deus. Como diz Paulo aos Romanos 5,8, que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Se Cristo veio, se entregou, deu a sua vida por nós, então por que nós não podemos aceitar a Cristo? Por que nós vamos recusar? Então aquele que se recusa, aquele que não crê no Evangelho, que ouve a palavra de Deus e ignora, e não leva em consideração, é alguém que está recusando a salvação, está rejeitando o Senhor Jesus na sua vida, não está dando importância ao sacrifício de Cristo na cruz. Meu querido, não dê atenção a quem quer trazer para você um evangelho que quer encher você apenas de esperanças terrenas. Porque esse não é o evangelho de Cristo. É o evangelho dos homens. Porque o evangelho de Cristo, ele se preocupa com a tua vida espiritual. O evangelho de Cristo, ele vem trazer, ele procura envolver você com aquilo que é mais importante para a tua vida. E essa vida terrena aqui, ela vai findar. Ela não vai ser... tudo que você almejar nessa vida, tudo que você desejar, que você procurar para a sua vida, ainda que você venha conquistar todos os teus sonhos e objetivos, é algo que vai ficar aqui, vai perecer. Porque a Bíblia diz que a glória do homem é como a flor da erva, que seca, murcha e vai embora. Toda a glória do homem é como um vapor que vai embora. Então, tudo isso acaba. Você quer lutar, você quer conquistar, vai lá, busca, corra atrás, mas não negligencie a tua vida espiritual. Não esqueça de que um dia você vai ter que prestar conta a Deus. Não esqueça que um dia eu e você, nós estaremos perante o Senhor. E a única coisa que irá, que vai impedir ou nos livrar da condenação eterna, é realmente se tivermos recebido Cristo na nossa vida. Caso contrário, não tem outro meio, não tem outra saída. Então o Senhor Jesus, ele se entregou por mim e por você. Ele veio dar a sua vida por nós na cruz do Calvário. Abre o teu coração para Jesus nesta tarde e creia no Evangelho. Creia nessa esperança. Passe a ter essa segurança, sabe? Eu aceitei Cristo. Eu me converti aos 13 anos de idade. Mas uma coisa que antes disso eu tinha na minha mente, que eu ficava meio sem entender, porque alguns evangélicos, alguns crentes costumavam dizer que estavam salvos, e tanto eu ficava um pouco chateado, como eu ouvia muitas pessoas dizer assim: eu tenho raiva desses crentes, porque esses crentes ficam se julgando, dizendo que vai ser, que já está salvo e tudo. E quando eu comecei a ir para a igreja evangélica, que eu aceitei Jesus como meu Salvador, eu comecei lendo a palavra de Deus, estudando as Escrituras Sagradas, eu fui percebendo, a gente vai aprendendo